Os filhos de Deus são fracos, são santos. Os filhos de Deus são fortes, fortes no Senhor. Meus irmãos, para a nossa mensagem, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, versos de 22 a 32. Gênesis 32, a partir do verso de número 22. Diz assim a palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo ele que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos. Bendito Deus, graças te damos, Senhor, pela tua santa palavra. Rogamos nesta hora, Senhor, tão importante na nossa vida, de ouvirmos a santa instrução do Senhor. Rogamos, ó Pai, o teu auxílio, tua ajuda, que o teu Espírito Santo, Senhor, ilumine nossa mente e nosso coração. Pai querido, que possamos nos identificar com esta história, que possamos, Senhor, sermos transformados, Senhor, um pouco mais no caráter do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus eterno, nos ajuda como teus filhos, como tua igreja. Nós te rogamos com o perdão dos nossos pecados e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lemos na Escritura que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, um homem que teve uma profunda experiência pessoal com Deus, com o Senhor. Portanto, podemos dizer que o mundo dos homens, o mundo dos homens rejeita os fracos, mas Deus rejeita os fortes. E falando de Paulo, no Novo Testamento, Deus escolheu um homem chamado Saulo, um homem terrível que assolava os frágeis, perseguia os frágeis cristãos, os fracos cristãos. E acerca deste homem, Jesus disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido. Eu leio na NVI, Atos 9, verso de número 15. Mas para tanto, o Senhor vai pessoalmente ao encontro de Saulo.
e ele despedaça a autoconfiança de Saulo. O Senhor arrebenta com a força de Saulo. E Saulo, então, logo depois de sua experiência, passou a ser conhecido por um outro nome, Paulo. E veja o que ele escreveu, como resultado de sua experiência, do seu encontro pessoal com o Senhor. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E aí ele conclui: porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versos de 9 a 10. No Antigo Testamento, Deus escolheu um homem chamado Jacó. Desde o ventre de sua mãe, mulher estéril, fruto de oração dos pais. Deus faz uma promessa à mãe de Jacó. E o nome de Jacó revela a ética, o modo pelo qual Jacó vive. Um homem autossuficiente, um homem realizado pelos seus próprios esforços, um homem que não perdia uma oportunidade e as agarrava, nem que para isso fosse necessário enganar. Já no ventre ele mostrou para que veio. Nasceu segurando o calcanhar de seu irmão. Jacó é um lutador que suplanta o seu adversário, um agarrador de calcanhar. E aí você vai olhar na narrativa, como é que esse homem, ele mesmo pertencendo à aliança, mesmo tendo a bênção de Deus sobre a sua família, esse homem, ele vive parecendo que ele, na verdade, não é a semente da mulher. Ele não tem nenhum traço de que, de fato, ele conhece a Deus ou teme a Deus. Ele tomou o direito de primogenitura de seu irmão. E ele fez isso com muita expertise, com muita habilidade. Ele simplesmente enganou Esaú, num momento de fragilidade, com um prato de lentilha. Ele enganou seu pai, que já estava quase cego, ou se já não estava cego, fingindo ser Esaú, para roubar a bênção do primogênito. E quando Esaú veio para receber a bênção, o seu pai, atônito, ele disse: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Ao que Esaú lhe respondeu: não é com razão que se chama ele Jacó? Jacó é aquele que agarra o calcanhar, o enganador, o homem autorrealizado, autossuficiente, independente. Mas Deus escolheu esse homem. E numa fúria, o seu irmão enganado, Esaú, planejou tirar a vida de Jacó. É claro, Jacó, ele sai em fuga.
planeja com sua mãe. Ele teve que fugir, uma longa viagem para fora da terra. Ele vai para a casa de seus parentes. Mas veja, aí Deus começa a mostrar o seu plano, não é? Mais um pouco, Deus começa a revelar o seu plano de redenção. Antes que ele saísse da terra prometida, o Senhor se encontrou com ele. Ele não saiu de lá planejando encontrar-se com Deus ou buscar a Deus, ou mudado então, pedir a ajuda de Deus, se submeter a Deus. Não, ele está fugindo, e Deus vai ao encontro dele. E num sonho em Betel, Jacó viu uma escada, cujo topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E nesse momento, Deus faz uma promessa a ele: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. É claro, ele naquele momento, ouvindo uma promessa, o coração dele se encheu de esperança, mas ele também não se atentou, não é que a promessa de Deus incluiria muitas outras coisas, Jacó chegou à casa de seu tio Labão, só que ele chega lá, ele vai encontrar um outro enganador, um jacobino como ele. Jacó encontrou um enganador, um páreo duro agora para ele. À sua altura, Labão era um homem cobiçoso e enganador. Resumindo a sua experiência com Labão conseguiu enganar Jacó, extorquindo 7 preciosos anos de sua vida. Depois, 14 anos pelas esposas. Páreo duro este homem. Depois, mais 6 pelo rebanho. Labão mudou o salário de Jacó por 10 vezes. No entanto, Jacó, ele enriqueceu. Mesmo assim, se tornou muito rico, um homem muito rico. A bênção de Deus estava com ele, por incrível que pareça. Exatamente nesse ponto, irmãos, da vida de Jacó, ele toma uma decisão. Ele foge, ele quer voltar para a sua terra natal. Ele quer voltar com toda a sua riqueza. Então agora começa uma tensão aqui nessa narrativa, para o que vai acontecer. Essa fuga de Jacó, ele vai ser uma experiência, uma das experiências mais difíceis de sua vida. E vai marcar a sua vida para sempre. O narrador diz que Jacó já está perto da fronteira. Ele sai, ele vai. Está perto da fronteira da terra prometida e algo extraordinário acontece. O que é? Jacó é recebido pelos anjos de Deus. Recebido, conforme está no capítulo 32. E quando Jacó deixou a terra prometida, ele viu os anjos em Betel. E agora os anjos o recebem. E a pergunta é, ainda que não esteja claro, por que o narrador registrou isso? Que Jacó, ao chegar junto à fronteira, ele é recebido pelos anjos. Eu acho que aqui nós devemos lembrar uma coisa.
Adão e Eva, quando saíram, Deus colocou anjos para guardar a fronteira, para que eles não entrassem novamente. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. E aqui, junto à fronteira, Jacó está para atravessar, ele é recebido pelos anjos. Então eu entendo uma coisa aqui, meus irmãos. Algo extraordinário vai acontecer com este homem. Perceba, e Jacó, quando vê os anjos, ele não tem medo. É estranho isso, ele não tem medo, não tem receio, não tem espanto. Parece que para ele isso está definido. Ou seja, a impressão que eu tenho aqui é que entrar na terra prometida para ele, isso está resolvido. O problema dele não é isso. O problema dele não é entrar na terra prometida. Para ele, isso é o menor. Os anjos o receberam. O problema dele é com os homens. O maior problema dele é com seu irmão. Ele teme por sua vida. Mas ele vai perceber que Esaú é o menor dos problemas dele. Então Jacó é recebido pelos anjos. Ele está mais preocupado com seu irmão Esaú, que ele enganara. E aí o que ele faz? Ele manda o quê? Mensageiros até o seu irmão. E aí ele diz que os mensageiros devem comunicar ao seu irmão: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Capítulo 32, versos 4 e 5. Então parece agora que Jacó vestiu a sandália da humildade, não é? Veja só. Mas aqui ele está usando da sua astúcia, né? Dos seus planos, não é? Então ele parece que vestiu aí a capa, a sandália da humildade. Ele tinha enganado o seu irmão, e agora ele quer mostrar que ele voltou, não é? Que ele voltou e não vai reclamar a sua herança. Ele não vai reclamar a herança que ele tinha direito. Ele está rico. E talvez isso aplaque o coração, a ira de seu irmão Esaú. O autossuficiente Jacó está mais uma vez tentando resolver os seus problemas, sem precisar do Deus da aliança, sem precisar do auxílio divino, como ele sempre fez, nem mesmo sendo recebido pelos anjos. E agora a tensão ainda fica maior. Quando Jacó viaja mais para o sul e chega no rio Jaboque, que faz fronteira com a terra prometida, esse lugar é um lugar especial, é um lugar muito especial. Foi nesse lugar que Israel obteve a primeira vitória contra os reis da terra prometida, depois da peregrinação. Foi o lugar que Abraão peregrinou, foi o lugar que Abraão erigiu altares a Deus, onde Deus foi invocado e adorado. Foi onde Abraão fincou bandeiras ali na terra, porque é a terra do Senhor, e foi dada aos filhos de Deus. E nesse ponto, os mensageiros de Jacó, eles retornam, eles voltam, mas as notícias não são boas, e isso traz mais terror ao coração de Jacó. E eles então comunicam o seu senhor: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo. Só que tem uma coisa: 400 homens vêm com ele.
No verso 7, Jacó ficou aterrorizado, conforme está no verso 7. Jacó ficou aterrorizado. 400 homens. Então Jacó faz aquilo que ele mais sabia. Ele faz aquilo que ele mais sabe fazer. Ele vai maquinar um plano engenhoso. Mais uma vez, ele não pede o favor de Deus. Continua um homem independente, resolvendo as suas questões com a sua própria força, com a sua própria engenhosidade. Ele maquina um plano, ele divide o bando com tudo em 2 grupos, para tentar salvar um dos 2 bandos. Mas perceba que à medida que ele planeja, o desespero dele aumenta. E nesse exato momento, pela primeira vez, a situação ficou muito difícil para ele. Pela primeira vez, Jacó ora. E a oração de Jacó é uma oração extraordinária. Ele ora por livramento. É uma oração surpreendente. Veja, a oração de Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, 2 coisas que temos que ressaltar aqui nessa oração. Primeira, Jacó reconhece que ele é indigno, que ele não é merecedor de nada. Ele é indigno do constante, fiel amor de Deus. E ele precisa do Senhor para livrá-lo, não somente ele, mas para livrar a sua família. Agora, de fato, ele se preocupa não somente com ele mesmo, mas agora ele se preocupa com os outros. Ele está preocupado com a sua família. Ele se preocupa com as mães e com os filhos. Está acontecendo algo dentro do coração deste homem. O autossuficiente Jacó confessa que é indigno. Ele se preocupa com os outros agora. Mas, irmãos, ele continua a maquinar. Ele planeja subornar o seu irmão agora. Não mais com um prato de lentilha. O preço subiu e subiu muito. Um grande presente. 550 animais. E ele é tão esperto que ele planeja não dar o presente de uma só vez. Ele coloca os rebanhos separados, para tentar, provocar um efeito no coração, para aplacar a ira de seu irmão. E o irmão chegando então, não é? Indagando, de quem é? É para você, presente do seu irmão. Só que a trama de Jacó, ela não vai terminar aí. E aí o que ele faz ainda? Assim, passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou a noite no acampamento. Aquela noite ele ficou no acampamento.
Ora, Jacó certamente não conseguia dormir. Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens para matá-lo, segundo a sua mente. E ele não sabia se seu plano daria certo. E ele, não seguro do que aconteceria, mesmo com a promessa de Deus, ele tenta fugir com suas mulheres, com suas servas, filhos, para que não fossem aniquilados pelo seu irmão. E aí no verso 22 e 23, o narrador diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. E o que acontece? Jacó fica sozinho, à noite, com o coração desesperado. E aqui começa um processo de mudança no caráter de Jacó, na sua vida. Um processo que começa com separação. Separação de tudo que ele tem. Ficando ele só, diz o verso 25. Está separado das mulheres, dos seus filhos, dos seus servos, de sua riqueza. Ele foi deixado sozinho. Situação terrível deste homem. E o que Jacó mais temia aconteceu. Foi pego de surpresa, de súbito, na escuridão, no deserto. Ele é atacado pelo que parece ser um homem. Quem será? Esaú? Será Esaú, em sua fúria, tentando matá-lo? Ou um assaltante? E Jacó reage com toda a força que ele tem. Esse homem luta com ele até o romper do dia, diz o texto, o alvorecer. É uma longa batalha, é a mais longa batalha de Jacó. E no verso 25, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta de Jacó na luta com o homem. Um simples toque, ele ficou aleijado. Perdeu suas forças. O oponente de Jacó apenas tocou na articulação para que a junta de sua coxa se deslocasse. Certamente Jacó percebeu que, aleijado com um toque apenas daquele homem, então esse homem não pode ser um homem comum. Não era um homem comum. E quem é essa pessoa? Jacó não pode mais lutar. É-lhe tirada toda a força, qualquer possibilidade de vencer pela sua própria força. O homem tira toda e qualquer esperança de ele pudesse vencer com seu próprio esforço. E agora ele se agarrava para salvar a sua vida, e de repente o homem passa a falar com ele: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó responde: não te deixarei ir, se não me abençoares. Só quem pode abençoar é Deus. Somente Deus pode abençoar. Jacó pede a bênção, e ele percebe que aquele é Deus.
Irmãos, a Bíblia diz, nós vemos quando Deus prometeu um filho a Abraão, Deus visitou Abraão. Depois Deus pessoalmente visitou Sara. E agora Deus visita Jacó. Mas Jacó ainda não está pronto para ser abençoado. Ele pede a bênção, mas ele ainda não está pronto. Aquele homem pergunta o seu nome. Qual o seu nome? Na frente de seu pai, ele engana seu pai, se passando por Esaú. E agora, ele não pensa duas vezes, ele diz: o meu nome é Jacó. E aí então ele é abençoado. Ele confessa. Agora ele entende que ele é um suplantador, um enganador. Não tem mais forças, não pode vencer aquela batalha. Irmãos, esse toque de Deus na coxa de Jacó não é vingança, não é ira, não é castigo. Irmãos, esse toque de Deus em Jacó é amor, com um santo propósito, para mudar a vida deste homem, porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo. Como diz o apóstolo Paulo, como entendeu isso? E Deus o toca então, para que ele pudesse receber a bênção de Deus. Deus quebra Jacó ao meio. Jacó não é mais autossuficiente, ele não é mais independente. Agora ele precisa, o que ele fez? Agora a única coisa que resta para ele é se agarrar nos braços fortes daquele homem, que é o Senhor. Jacó não vai mais viver independente de Deus. E foi para isso que Deus foi ao seu encontro. O homem o deixa aleijado, no mesmo instante que começa o alvorecer. Jacó está sem forças, mas se agarra para salvar a sua vida. O agarrador de calcanhar, o enganador, a vida toda de Jacó tem sido como um enganador. E ele admite, e ele está fazendo uma confissão de seus pecados, com uma única palavra, confessando o seu nome. E então aqui temos o ápice da narrativa, no verso de número 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então o homem muda o nome de Jacó, e a gente sabe que somente Deus pode mudar, que mudava o nome dos seus escolhidos. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó, mesmo mediante as trapaças, por toda a sua vida ele lutou com homens e prevaleceu. Começou a sua luta já no ventre com Esaú, e assim por toda a vida ele lutou e suplantou. Mas aqui no rio, próximo de entrar na terra prometida, Jacó lutou com o próprio Deus e espantosamente prevaleceu. Isso quer dizer, irmãos, prevaleceu em que sentido? Nós não podemos derrotar a Deus com as nossas próprias forças, não podemos enganar a Deus. Tudo começa com a oração de Jacó, arrependimento, humildade, dependência. Deus então muda o nome de Jacó, Deus muda completamente o caráter de Jacó. Esse homem passa a ser dependente de Deus. Ele entende que sem Deus ele não pode fazer mais nada.
Jacó, quando está para descer no Egito, ele consulta o Senhor e diz: Senhor, eu posso descer? E Deus responde: desce, porque eu vou contigo. E lá ele não vai mais enganar ninguém, ele abençoa Faraó. Porque como enganador, irmãos, Deus escolheu Jacó. Escolheu e vai transformar este homem, para que Deus realize os seus propósitos na vida deste homem. Então, como enganador, Jacó jamais poderia entrar na terra prometida. Essa é a lição para os israelitas aqui, essa é a lição para nós. O povo de Israel jamais poderia entrar na terra prometida pelos seus próprios esforços, mas somente debaixo da dependência absoluta de Deus. Agora, Jacó, ele tem permissão de passar o rio, ele pode passar. Agora ele pode receber a dádiva de Deus, das mãos de Deus, uma herança para a nação de Deus. Mas Deus precisou quebrá-lo. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus, pois ele esteve face a face com Deus. Ou seja, significa que Jacó teve um encontro pessoal com Deus. E agora, como resultado disso, ele não teme mais seu irmão. O amor lança fora o medo. Ele não teme mais o seu irmão. Ele tem agora um novo nome e uma maneira nova de andar. Agora ele só vai andar mancando. Jacó nunca mais se esqueceria que Deus estraçalhou toda a sua independência, que Deus estraçalhou toda a sua autossuficiência. Deus ensinou a Jacó que a concretização das promessas de Deus só serão consumadas pelo próprio Deus, e não pelo esforço humano, não pela iniciativa humana. E Deus, ele cumpriu claramente o que havia prometido. Esaú se esqueceu do mal que Jacó fizera a ele. O Senhor removeu completamente a ira do coração de Esaú. E para entrar na terra prometida, é necessário que a pessoa seja mudada na sua essência, para que ela deixe de ser autossuficiente e aprenda a depender de Deus. São estes os que entrarão no reino de Deus. Israel, ao entrar na terra prometida, o antigo Jacó, agora Israel, quando ele entra na terra prometida, e pela primeira vez em sua vida, ele ergue um altar ao Senhor, como resultado da visita de Deus à sua vida. Exatamente no lugar que Abraão erigiu altares para o Senhor. E ele coloca o nome do altar de Deus, o Deus de Israel. Agora Deus é Deus de Israel. Agora ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, e também agora ele é o Deus de Jacó. E foi dessa forma que Moisés o conheceu, também quando Deus o deixou sozinho no deserto.
Aquele que é auto-independente, autossuficiente, não precisa das bênçãos de Deus. Mas também não tem permissão para entrar na terra prometida. Pessoas que fazem da vida o que bem entendem. Muitas pessoas acham que a questão com Deus está resolvida pelo fato de um batismo, pelo fato de uma profissão de fé, pelo fato de pertencer ao hall de uma igreja. Tem muita gente pensando que isso está resolvido, e não é bem assim. Jacó tinha tudo isso: circuncisão, fazia parte da aliança, parte da promessa. Para ele estava resolvido. Só que ele vivia independente de Deus, ele fazia o que ele bem entendia da sua vida. Mas Deus o escolheu. Daquela forma, Deus não cumpriria a sua promessa no seu estado. Deus precisou então fazer o quê? Mudar este homem na sua essência. E é isso que precisa, muitas vezes, meus irmãos. Deus precisa tocar na articulação da nossa coxa, para não deixarmos de confiar na nossa própria força. Só tem permissão de entrar na terra prometida aqueles que têm consciência absoluta de que sem Deus não pode fazer absolutamente nada. Vocês lembram de Jesus advertindo, principalmente os senhores de Israel, doutores da lei? Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Porque pessoas autorrealizadas, pessoas autossuficientes, não precisam da bênção de Deus, não precisam depender de Deus, mas também não podem herdar o reino de Deus. E aí Jesus, ele adverte de maneira veemente: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jacó queria se livrar de Esaú, Jacó queria passar o val, queria chegar na terra prometida, mas só que Deus vai mostrar para ele que para fazer isso ele precisava lutar, mas não mais uma luta para enganar, uma luta pela própria vida dele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E o próprio Senhor Jesus é a porta. Ele é o caminho. Ele é a porta estreita. Ele é o caminho. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Portanto, irmãos, nós precisamos nos lembrar que nós precisamos ser como crianças diante de Deus. Nós devemos receber o reino de Deus como crianças. Por quê? Devemos ser totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Jacó andou com Deus, mas mancando. Jacó precisou dos fortes braços do Senhor para ampará-lo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é assim com todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus aprenderão humildade, dependência, gratidão, não é? E principalmente confessarem os seus pecados. E por que nós fazemos isso? Porque o Senhor tocou a nossa alma.
com o amor dEle. Deus tocou o nosso coração. Deus tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos transformou. E agora, nós podemos passar o vale e entrar na terra prometida que o Senhor disse que nós entraríamos. Caso contrário, as pessoas vão ter que, para entrar na terra prometida, tem que passar por Deus primeiro. E aí tem que vencer o Senhor para entrar na terra prometida. Mas é claro que ninguém consegue vencer o Senhor. Deus só se deixa ser vencido quando de fato Ele ouve uma oração sincera de arrependimento. Uma oração sincera de dependência. Uma oração sincera de que somente Ele é o nosso refúgio. Tudo vem dEle, tudo está nas mãos dEle, tudo que temos, tudo que somos, o ar que respiramos, a roupa que vestimos, o pão de cada dia que comemos, tudo vem dEle. Que Deus nos abençoe.